obrigado pela sua visita aqui, pela presença, por topar conversar com a gente. E estava conversando um pouco antes, são 11 anos de Google já, é isso? São 11 anos de Google. Uma longa jornada, Já viu, jornada. já viu muita coisa, já aconteceu muita coisa. Muita coisa. Fatos marcantes, positivos, negativos, que aconteceram, que você viveu nesses 11 anos aqui no Google? Olha, na verdade, a experiência do Google, ela te permite um monte de momentos mágicos. Você interage com muitas pessoas interessantes, com muitos grupos interessantes na sociedade, seja aqui no Brasil, seja lá fora. Eu te citaria o seguinte, momentos mágicos que eu tive. O primeiro foi poder participar de todo o processo de ajuda durante a pandemia e logo depois da pandemia, tentando ajudar uma recuperação econômica inclusiva do Brasil. Momentos sobre, por exemplo, quando a gente lançou o aplicativo do Fundo de Auxílio Emergencial na nossa Play Store, na loja de aplicativos dos telefones do Google, que são 90% dos telefones brasileiros. Imagina a responsabilidade, um monte de gente sem poder ter acesso às agências bancárias, para poder ter acesso a um fundo de apoio, para poder comprar comida, pagar as contas. Esse foi um momento fantástico. Tem algum comportamento que seja exclusivo do brasileiro, mas que comparativamente a outros países, o que o brasileiro tenha de comportamento dentro da plataforma? Tem vários. Olha, primeiro, o brasileiro, ele, talvez por a gente ser um país um pouco mais pobre, com um pouco menos de recursos que os países europeus, os Estados Unidos, o brasileiro, ele tem uma experiência digital bastante sofisticada. As pessoas querem buscar muito para tomar melhores decisões. Ao mesmo tempo que isso acontece, tem um outro fenômeno que ocorre. O brasileiro é extremamente social. Ao ser social, você quer participar do que está acontecendo. Então, plataformas como o YouTube permitem que as pessoas se engajem com conteúdos os mais plurais e diversos possíveis. Durante a pandemia, a gente tem um monte de buscas lá por futebol, a gente criou produtos aqui no escritório do Centro de Desenvolvimento de Engenharia do Google em Belo Horizonte, a gente criou produtos que são soluções que funcionam ainda mais no Brasil. Buscas por futebol, buscas por música ao vivo, live. Durante a pandemia, a maior parte das lives, das maiores lives, foram brasileiras. A Marília Mendonça, a nossa querida e falecida Marília, foi a maior live que a gente teve naquele ano. O Fla-Flu, que passou na internet, que a gente transmitiu no YouTube, e aí você vê um fenômeno novo, que é não apenas as pessoas buscando coisas que têm a ver com o momento, com a sociedade, com o país, mas você vê também o uso de algumas plataformas como o YouTube na televisão grande. Hoje, nós temos 70 milhões de brasileiros que assistem o YouTube na televisão conectada. Então, a experiência da internet, como a gente conhece, não é apenas uma experiência que se resume a um telefone celular, um tablet ou um computador. E, aliás, nós temos no Brasil mais de 400 milhões de devices. Tem 240 milhões de telefones celulares inteligentes e tem mais tablets e computadores, então chega a 400 milhões. Mas um fenômeno como a TV conectada, hoje já é uma realidade. Você vai no YouTube, faz uma busca por voz, encontra lá o resumo do jogo de futebol da final do Campeonato Brasileiro ou da Champions League, ou vê um artista seu que lançou uma música nova, que está bombando. Então você consegue detectar tendências. Eu acho que o brasileiro é muito antenado nisso. Detectar tendências, acompanhar coisas que estão acontecendo nesse momento ou que aconteceram recentemente, e você acompanha aquilo por vários ângulos, e eu acho que o YouTube na televisão conectada é uma plataforma poderosíssima para isso. Tanto que no último Campeonato Paulista, agora, que acabou recentemente, o YouTube transmitiu a final, inclusive, não só a final, mas vários jogos foram transmitidos pelo YouTube, e imagino que muito da visualização tenha ocorrido exatamente na televisão, né? Que é muito mais confortável de você ver. Você acredita que também está mudando isso, assim, a forma com que certas transmissões, certos conteúdos que eram
prioritariamente transmitidos pela televisão, a televisão continua sendo talvez o canal, mas a forma com que o que está por trás dessa transmissão está mudando também? Está mudando muito. Em relação a esportes, vamos começar por esportes, o que ocorre é uma fragmentação dos direitos. Então, você tem direitos que podem ser explorados na televisão aberta, na televisão a cabo, num pay-per-view ou mesmo na internet. E antes isso pertencia a poucas empresas. Houve um momento que até uma valorização natural desses conteúdos, porque o mundo ficou muito global. Então, hoje, um jogo da Copa do Mundo, ou da Champions League, que são os direitos da Champions pertencem à UEFA, da Copa do Mundo pertencem à FIFA, eles ficaram muito caros para serem só de uma companhia de um país. Então, quando a gente transmitiu o Paulistão, a gente comprou direitos para alguns jogos exclusivos e outros jogos compartilhados, com emissora de TV aberta e TV a cabo. Isso acaba sendo bom, porque o que o usuário precisa é de opções. E aí você consegue também ter competitividade, o pessoal começa a ter uma busca saudável por quem faz a melhor transmissão. Sim. Quem leva lá o Thiago Leifert para transmitir. Teve jogos patrocinados por várias empresas de internet, não apenas pelo YouTube e pelo Google. Então, eu acho que nesse momento, o que acontece é que, como tudo no ambiente digital, o consumidor quer estar em controle. Quando você quer estar em controle, você toma a decisão. Quando você vê a série no serviço de streaming que você tiver, que antes era agora tem vários serviços de streaming. Quando você assiste um vídeo on demand, ou se você quiser ver alguma coisa ao vivo, você tem a opção de ver aquela coisa ao vivo na televisão ou mesmo na internet, dependendo de quem tem os direitos. Mas a questão da fragmentação dos direitos é exatamente uma questão de opção. Tem outras coisas assim, outros negócios que o Google tem que não são de conhecimento tão profundo das pessoas? Olha, vamos lá, tem 9 plataformas com mais de 1 bilhão de usuários, algumas com até 2 bilhões de usuários. Talvez a história para contar que leva a essas 9 plataformas é pensar o seguinte: as coisas foram vindo para dentro do computador. Tem até um videozinho que circula na internet que mostra a tua casa, o teu quarto, e você tinha um relógio, ele veio para dentro do celular. Eu acho que eu vi esse vídeo. Aí mostra um despertador veio para dentro do celular, aí mostra um sistema de som, ele veio para dentro, tudo aquilo veio para dentro do celular. Então o Google tem 9 plataformas com mais de 1 bilhão de usuários, entre elas tem o buscador, o Gmail, o serviço de mapas, o serviço de fotos, que é muito importante, o sistema operacional Android, o Chrome. E quando você vai juntando isso tudo, não sei se é mais ou menos claro que são propriedades do Google, tá? Mas o que é importante é que essas propriedades, todas elas são independentes, funcionam muito bem quando elas estão conectadas, funcionam melhor ainda. Quando você está logado, elas funcionam conectadas, que permite que, através do entendimento de comportamento, a gente possa ter soluções melhores para cada usuário, individuais, respeitando os conceitos de privacidade. Mas tem plataformas que são novas e que são do Google, mas que também funcionam standalone, né? O YouTube é uma delas, o próprio Waze é uma delas, o serviço de Google Cloud é muito forte, o Workspace, que é o sistema que é a suíte de aplicativos também, que funciona. Rapaz, nós tivemos aqui mais de 150 milhões de crianças que estudaram no mundo durante a pandemia de casa usando o Google Sala de Aula. Eu vivo essa experiência até hoje. Infelizmente, alguns de nós vão ter que viver essa experiência por mais um tempo, porque enquanto o Covid não realmente estiver totalmente controlado, tem momentos que as crianças não vão poder ir para a escola, ou vão ter que ficar em casa por precaução. Então, essas plataformas são muito bacanas e são as plataformas do Google. E com isso, dá para definir quem são os concorrentes do Google, assim, porque você está em diversos segmentos, em diversas plataformas. Quem é o concorrente do Google? Eu não consigo definir muito essa visão de concorrência, porque depende do que você se propõe a mostrar. Qual é o mercado que você participa? É o mercado da atenção?
é o mercado da informação. Atenção significa audiência, né? É o mercado da informação. Eu acho que mais importante do que isso é a gente tentar, e a gente respeita muito as empresas que aparecem, toda hora aparece uma empresa nova, que é uma rede social nova, ou um serviço de streaming novo, ou uma própria empresa mostrando que tem espaço para você inovar o tempo todo, ou uma própria empresa de televisão a cabo, como uma CNN, que é uma bela empresa, que aparece aí no Brasil com serviço de qualidade, uma Jovem Pan TV e várias outras que foram aparecendo. Estou comentando isso pelo seguinte, eu acho que menos preocupado com a concorrência, achando saudável e respeitando todos eles, o que nós tentamos é, primeiro, criar plataformas gratuitas que podem oferecer acesso a todo mundo. Aí com a inclusão digital você tem pessoas mais presentes no ambiente online para se divertir, para estudar, para comprar, para aprender, para tomar decisão de consumo, o que tiver ao alcance e for necessidade do momento. Segundo, não apenas desenvolver essas plataformas gratuitas, mas buscar também que essas plataformas estejam o tempo todo sendo atualizadas. Porque é impressionante. O buscador, por exemplo, o Google Search, um dado que pouca gente sabe é que 15% das buscas todo dia são novas. Nunca foram feitas. Nunca foram feitas. Então, por exemplo, quem conhece o Luva de Pedreiro? Hoje ele é conhecido, há 6 meses atrás ninguém sabia. Ele é de uma cidade lá do interior da Bahia, deixa eu buscar a cidade dele. Então, o processo de conhecimento, ele ocorre todos os dias e você tem que estar preparado para entender como o consumidor muda a exigência, o processo de busca, a experiência de busca, que às vezes você busca por voz, às vezes você quer buscar por imagem. É muito interessante você observar que o que era assumido como bom ontem, na medida que as pessoas aprendem, já não é tão bom hoje, porque já virou corriqueiro, então as pessoas esperam mais. Tem aquele negócio, tem coisa que você pergunta para o Google que você não pergunta nem para sua esposa, para o seu marido, né? É interessantíssimo. Todo fim de ano, a gente, logicamente, esses dados são tratados com a privacidade e confidencialidade, eles são anonimizados, mas nós conseguimos ver comportamento de massa quando você agrega essa informação. Então tem uma quantidade enorme de pessoas no final do ano que querem fazer mais ou menos as mesmas perguntas. Muda um pouquinho, tá? Mas assim, como trocar de emprego, como comprar um carro novo, como parar de fumar, como emagrecer. Então são perguntas, e tem várias outras aí, assim, a gente se diverte muito quando a gente começa a ver as perguntas que são tendência, porque tem a ver também com o que as pessoas veem da sociedade, elas trazem para dentro e falam, deixa eu entender um pouco mais disso. Então, sim, tem perguntas novas o tempo todo, tem coisas que o Google, sendo um oráculo, sendo quase um confessionário, que as pessoas só perguntam ao Google e a gente tem que ter muito respeito à privacidade, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, um tratamento ético a essas perguntas. Tem categorias que não tem nem nenhum tipo de associação a conteúdo publicitário. Você vai perguntar sobre uma doença, não pode aparecer depois um anúncio de um remédio que você só pode comprar com um laboratório. Não, isso não tem, tá? Tem categorias que são protegidas, que são as categorias over-the-counter, categorias sensíveis. Mas é fascinante, porque é uma forma de você ajudar a sociedade a se informar. Onde você enxerga que estão as principais oportunidades de crescimento do Google aqui no Brasil para que essa presença dentro do ambiente global da corporação aumente nos próximos anos? Olha, primeiro, a adoção de produto nosso é muito boa no Brasil. Então, o brasileiro está conectado, como eu havia comentado, 130, 140 milhões de brasileiros usam as nossas plataformas regularmente. A gente tem um papel importante que é ajudar o ambiente publicitário nessa jornada para o digital. Seja através do uso das nossas plataformas ou ajudando os publishers jornalísticos ou as empresas de broadcasting a fazerem essa migração para o digital.
Então, a gente tem relações muito saudáveis com o Grupo Globo, com o SBT, com o Record, com a Band, com todo mundo, com o Grupo Folha. Então, a gente, de alguma forma, nós somos parceiros. Na medida que você cria soluções de publicidade que são mais assertivas, porque você, com mais dados, você consegue criar soluções que entregam maior relevância, maior valor, você acaba contribuindo para um ambiente mais competitivo. No Brasil, a gente tem a oportunidade, e você acaba crescendo o bolo também. Você permite que o pequeno negócio, nós ajudamos 10 milhões de pequenas empresas do Brasil. A questão das conexões, o Google, através das suas plataformas, faz 375 milhões de conexões todos os meses entre empresas e cidadãos. Isso tem muita oportunidade de crescimento. E não é apenas com as empresas estabelecidas, porque as pessoas continuam consumindo, buscando formas mais inteligentes de fazer o processo de compra, de descobrir, comprar e receber os seus produtos, mas também quando a gente pensa no ambiente de empreendedorismo. O ambiente de empreendedorismo no Brasil, há 6 anos atrás, nós abrimos o Google Campus em São Paulo, ali perto da Avenida Paulista, para ajudar a acelerar startups brasileiras. A gente acredita que as empresas, as startups, normalmente elas são criadas por pessoas que querem resolver problemas da sua comunidade. A gente não pode ser só importador de tecnologias que vêm do outro lado do mundo, até pelo perfil da nossa sociedade, um país continental que tem uma Amazônia, que tem um Nordeste semiárido, no interior, que é tão grande e tão diferente entre si. Então, soluções locais funcionam muito bem, soluções de comunidades funcionam muito bem. Então, com isso, nos últimos 6 anos, nós ajudamos a acelerar mais de 300 startups. Essas 300 startups geraram mais de 15 mil empregos. Essas empresas aceleradas que cresceram. E eu comento isso pelo seguinte, tudo isso é fonte de crescimento. Você ter um ambiente mais vibrante, ter um ambiente digital mais forte, permite que a gente tenha uma economia mais inclusiva, uma sociedade onde as pessoas têm oportunidade de, especialmente os grupos vulneráveis, os grupos minorizados, as empresas menores, os cidadãos que moram na periferia ou que moram em cidades pequenas, você conectando um país, você torna as coisas mais fáceis. E você comentou da questão publicitária, das parcerias que vocês têm, né, com outros geradores de conteúdo. A receita publicitária, o investimento em publicidade na internet cresceu muito e você viveu essa transição do quase nada, né, que era muito pequeno quando 10, 15 anos atrás, e hoje, se não me engano, é o segundo maior mercado, só perde para a televisão aberta, se eu não estou enganado. E você acredita que superar a TV aberta é uma questão de tempo, dado esse movimento todo que... Olha, eu não tenho esse dado, se já se superou, se vai superar, até porque quando você transmite o SBT ou a CNN na internet, aquilo é televisão aberta ou é internet? Ninguém sabe. Você transmite aquilo no YouTube, você usa um aplicativo. Então, a gente não está se pautando muito por essas métricas de olhar para o lado, sabe? Respeitando os movimentos de todo mundo. Como é que você mede o consumo de um serviço de streaming tão bacana como uma Netflix, ou que está chegando aí, que já é uma realidade? Depende de como você mede dinheiro, você mede tempo de atenção. Então, no fundo, a gente está vindo para um mundo que ele é um pouco menos linear, ele é um pouco mais complicado mesmo, porque as fronteiras não são muito claras. Então, a gente acredita que o importante nesse momento, aliás, o importante sempre, mas nesse momento ainda mais, é você se manter relevante. E para isso serviço de qualidade, entendimento de usuário, inovar sempre. Se fizer essas 3 coisas, é a receita para as empresas, e a gente acredita isso no Google, e também para nós, executivos, pessoas, para que a gente se mantenha relevante. Você ter bom nas suas interações, serviço relevante, você conseguir estar inovando o tempo todo, não deixar de aprender, de entender o que está acontecendo lá fora, oferecer uma experiência legal. E nesse movimento de transição todo, de pandemia e tudo mais, como é que vocês estão trabalhando a questão do trabalho remoto? Vocês
voltaram 100%, não voltaram, vão voltar? Como é que vocês estão hoje trabalhando essa situação de que mudou? As pessoas, algumas preferem ficar em casa, outras preferem ir para o escritório, mas para vocês, dentro do Google aqui no Brasil, o que vocês estão colocando como... Olha, primeiro, eu acho que a receita do Google, ela vale para o Google, não é necessariamente a mesma receita para outras empresas. Nós somos uma empresa de tecnologia, então foi muito fácil colocar as pessoas em casa com segurança em poucos dias. Se você tem uma empresa que tem uma base industrial, de manufatura, é mais difícil isso aí, né? Tem grupos que requerem menos interação pessoal no escritório, então podem ir uma vez por semana. A realidade é que a gente acredita na colaboração. A arte de colaborar, ela é mais fácil no ambiente presencial para determinados tipos de projeto. Tem gente que chama de combustão criativa, que você está junto, você se interrompe um pouquinho e tal. A interação ela é mais fluida do que você está atrás de uma telinha de uma videoconferência. Nós no Google acreditamos que o escritório é um ativo. Nossos escritórios são escritórios muito bacanas, que são feitos para as pessoas colaborarem. Exato, tem todo um ambiente, assim, o Google é famoso por criar este ambiente de colaboração dentro do escritório, né? Então é um ponto de reunião, de conexão das pessoas ali, né? Falar com o cliente é melhor no escritório. Fazer uma reunião onde você tem uma troca mais intensa, ela ocorre melhor no escritório. Mas tem coisas que são muito boas que ocorram remotamente. As plataformas de colaboração digitais, como o Workspace e várias outras de outras empresas, elas permitem que a gente faça coisas antes que a gente não podia fazer no passado. Em vez de ter que pegar um avião para ir do outro lado do mundo para fazer uma reunião, uma palestra, fechar um negócio, dependendo do negócio, você consegue fazer à distância. Então, eu acho que é o mundo do e, não é o mundo do ou. A gente tem que fazer isso e aquilo. O tempo todo a gente está entendendo quais são as doses de cada uma das coisas. Essas plataformas de conexão, Google Meets, entre outras, então agora, voltando à questão da concorrência, viraram concorrentes das empresas de companhia aérea, né? Na verdade é uma concorrência, por isso que a gente fala, qual é a definição de mercado? Se você não precisa voar para fazer um determinado tipo de reunião, hotel e companhia aérea perderam dinheiro e você ganhou tempo, nesse caso específico, mas nada substitui uma experiência presencial em determinado tipo de coisa. Você quer fazer um passeio de férias, você não vai fazer uma férias no Zoom, né? Não é legal, ou no Google Meet. Lógico, o E é muito bacana, você poder ver um jogo de futebol de alto nível ao vivo é uma experiência. Nem todo mundo pode, só cabem 50, 60, 80 mil pessoas no estádio. Você poder ter aquilo disponível para 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo é fantástico. Então, a combinação dos dois, para cada situação, ela pode pedir um tipo de conduta de ajuste diferente. E falando um pouco de tecnologia, né? Afinal, o Google é uma empresa nesse sentido. Como é que você está vendo todo esse movimento de Web 3.0, o crescimento do blockchain? Como é que, assim, conceitualmente falando, como é que você analisa ou percebe a criação, essas inovações que estão surgindo? Isso é algo que ainda está muito no começo? Em que estágio você imagina que a gente esteja desse ponto de vista tecnológico? Tem gente dizendo que, por exemplo, o blockchain, do ponto de vista de impacto, vai ser tão grandioso quanto foi a própria criação da internet, né? Como é que você vê esse ambiente? Eu vejo com o máximo respeito, ao mesmo tempo eu não invisto muito tempo nisso, tá? Eu comento claramente que o Google tem uma quantidade enorme de engenheiros, de desenvolvedores, de pesquisadores, alguns deles no Vale do Silício, a maioria, mas também espalhados pelo mundo, que estão acompanhando essas tendências e entendendo o que disso aí pode ser incorporado nos nossos produtos, o que disso aí pode levar a gente a criar produtos novos. Eu costumo gastar o meu tempo no 70-20-10. 70% eu gasto para resolver os problemas de agora, 20% para olhar o que vai acontecer ao longo dos próximos anos e 10% pensando lá no futuro. Embora eu ache o futuro fascinante, eu prefiro olhar
as oportunidades atuais do que olhar para o futuro, mas não significa que o futuro não venha, não vai chegar. Então, por isso que a gente tem que respeitar e estar atualizado. Mas eu vejo com muito bons olhos tudo isso. Eu vejo com muito bons olhos o entendimento do metaverso, permitindo experiências que até 15 anos atrás não eram possíveis, porque não havia nem capacidade de processamento, nem device. Então, o novo vem. Imagino que deva ter bastante coisa para acontecer. Tem bastante coisa para acontecer. Eu acho que a questão é qual o problema que você está tentando resolver com cada um dos desenvolvimentos. É um problema de segurança em certificação? É um problema de melhores experiências de usuários? É um problema de novos ambientes de negócios, novos sistemas de pagamento? São várias, assim, se você jogar tudo para cima, você tem um mundo novo vindo por aí. Aí eu falo assim, puxa vida, o quanto disso vai virar verdade? Ninguém sabe, mas é saudável. É saudável que as empresas, que as pessoas, que as consultorias que trabalham muito nisso estejam explorando esses caminhos. O que fica claro quando a gente fala de quantum computing, que é uma capacidade de processamento, o Google está muito bem com DeepMind, com outras empresas que o Google tem e com uma infraestrutura de processamento mundial, com os nossos processadores, com nossos data centers, com o sistema de cabeamento com redundância ao redor do mundo inteiro que o Google tem, que é proprietário, permitindo que a gente ofereça hoje serviços de Google Cloud, de processamento na nuvem, para empresas e para pessoas. Você armazena, processa, está tudo bonitinho, milagre lá. Você tocou ali, o negócio aparece para você na hora, com segurança. Segunda coisa que eu acho que tem que ser observado é a questão de ambient computing. E pode-se chamar isso de metaverso, pode se chamar de várias coisas, mas hoje, por exemplo, quando você vai no Google Maps, eu vou dar uma experiência aqui do Brasil. O Google Maps, a gente tem 92% das ruas brasileiras mapeadas através do Street View. Uhum. Isso foi um momento bacana. Eu me lembro, logo que eu entrei no Google, nós colocamos mais de 70 carros rodando pelo Brasil, com aquelas câmeras em cima, para poder digitalizar os lugares. Aí logo apareceu um problema, não pode botar o rosto da pessoa lá, porque... Placa de carro e tal. Aí a tecnologia vai conseguindo tratar com isso. Você vê, primeiro você faz, aí você descobre que existe algumas barreiras, aí você tem que se adequar às barreiras impostas ou pela sociedade ou pelo sistema legal do país, né? Perfeito. Imagina se, em vez de você estar tendo a experiência do Street View, que ela é muito legal hoje, que você pudesse parecer que você está andando no Google Maps ali, tá? Fábio, o Google é uma empresa que tem pouco mais de 20 anos, 24, 20 e poucos anos. Em que estágio você classificaria a empresa atualmente, considerando a velocidade com que esse setor, essa indústria de tecnologia caminha? Então, nascem empresas muito rapidamente, outras morrem também, e o Google já está no estágio que superou essa fase inicial. Como que você classificaria o Google? Ela está na meia-idade, está no começo ainda? Como é que você... Eu espero que ela esteja no começo. A realidade é que há uma aceleração exponencial na capacidade de inovar da sociedade. A gente está vendo isso aí, as coisas se aceleram, né? Tanto a inovação se acelerando, quanto a adoção de novas tecnologias, novos produtos se acelera muito. Antes, para você lançar eu vou voltar aqui 700 anos, né? Quando Johannes Gutenberg inventou a prensa, no século XV, a gente tinha ali, os livros ficavam guardados dentro dos monastérios. E a partir daí passou a ter uma escalabilidade na produção de conteúdo impresso. E demorou anos para aquilo atingir um volume grande. A televisão, o rádio, também demorou anos para o rádio atingir um volume grande. A televisão já foi menos, a televisão a cabo menos, a internet menos. Tem empresas hoje que em menos de 3 meses elas alcançam milhões de usuários. Tem aí o TikTok nesse momento e várias outras empresas que crescem rapidamente. Mas assim como elas crescem, como a tecnologia ela evolui muito rápido e a inovação está cada vez mais rápida, e os ciclos
são mais rápidos, mas se eles não forem bem feitos, eles também serão mais curtos. Tá? Então, cabe ao Google definir se é o começo ou o meio desse processo de desenvolvimento, se vai continuar um crescimento saudável por muitos anos, ou se vai demorar, vai se manter desse tamanho, ou até mesmo se não vai conseguir se manter desse tamanho, exatamente pelo respeito aos usuários, pela manutenção de confiança de marca, que é alguma coisa que a gente trabalha muito sério em relação à privacidade de dados, a respeito ao usuário, e também pela nossa capacidade de inovar. Hoje em dia, todas as empresas, grandes ou pequenas, elas têm a obrigação de se manter na liderança da inovação. Então, e isso tem reflexos para empresas pequenas, que cada dia aparece uma interessante, ou para empresas grandes, como o Google hoje é uma empresa grande, que tem um valor de mercado grande, que tem que continuar inovando o tempo todo. Então, acho que se continuar inovando, é uma empresa que tem muita coisa pela frente para fazer, e eu vejo o Google muito comprometido com isso. Maravilha, Fábio. Obrigado pela visita, pela entrevista. Prazer falar com você. Eu que agradeço. Obrigado, tá? Até mais.